Palavra de Deus para as nossas vidas, para uma semana edificado nele, para vivermos com o propósito do Senhor. Ainda queremos meditar neste momento sobre a vida do profeta Elias e sobre o momento em que ele vem reedificar ou restaurar o altar de Deus e aonde ele vem mostrar os propósitos de Deus através da sua vida nesse momento. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 30 a 32, no seu início diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Até aqui a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa hora. O que vemos aqui com Elias é o altar sendo restaurado. Diz o texto que acabamos de ler que ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado, tomou as 12 pedras segundo o número das tribos de Israel e com aquelas pedras edificou o altar ao Senhor. Observando o que afirma o texto antes, em 1 Reis capítulo 18, verso 1 e 2, no seu início, que diz assim: E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai-te e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Foi Elias mostrar-se a Acabe. Elias havia passado, conforme nós já meditamos nos domingos anteriores ou nas semanas anteriores, que ele teve que ficar num local de isolamento, num local de espera, para ver o sobrenatural de Deus na sua vida, depois que ele tinha falado ao rei Acabe que não ia chover sobre a face da terra. Elias então passa esse tempo de espera num local isolado, ou num local para ele olhar para dentro de si, para ele analisar a sua vida e deixar Deus falar com ele de forma tranquila na sua vida. Não era um lugar que ele gostaria de estar, com certeza. Pelo período que estava sendo vivido, ele primeiro se retira para um lugar onde os corvos vão alimentá-lo, ele vai beber água daquele riacho em Querite, depois esse riacho seca porque não chove sobre a terra, os corvos param de trazer mantimento para a sua vida e ele é mandado para a casa de uma viúva pobre, aonde também havia escassez, né, porque estava terminando também o mantimento na casa daquela viúva, e ele, guiado por Deus também, ele vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo naquele lugar. Mas o que vemos em Elias de forma mais precisa em toda essa trajetória até aqui e que é que ele obedeceu a Deus por tudo aquilo que Deus falou na sua vida. Ele foi direcionado por Deus. Deus falou vai, ele foi até Querite. Deus falou vai até a viúva, ele foi até a viúva. Deus antes falou vai a Acabe, ele foi até Acabe. 3 anos depois, o Senhor o tira desse momento de introspecção, de isolamento. Por quê? Porque Deus tinha um outro propósito para a vida de Elias. E Deus chega para o profeta Elias e diz: acabou o seu tempo de isolamento, o seu tempo de espera, o seu tempo de preparo. Este é o momento agora de você cumprir o seu propósito. Esse propósito que é dado por mim, diz Deus, na sua vida. Foi o que Deus disse a Elias: vai e mostra-te a Acabe, como ele fez no início dessa jornada que nós estamos meditando. Existe aqui um princípio que precisamos entender que é incrível para as nossas vidas. Por que Elias precisava apresentar-se a Acabe novamente? O propósito de Deus na vida de Elias e Acabe teve início quando o profeta chegou até Acabe por ordem divina e disse: não choverá em Israel. E durante 3 anos e meio, diz a palavra do Senhor, cessou
todo e qualquer tipo de chuva, e nem o orvalho desceu sobre aquela nação governada pelo rei Acabe. Mas o tempo de escassez total de chuva iria terminar, e Elias teria que se encontrar novamente com o rei Acabe. O propósito de Elias estava entrelaçado com o do rei Acabe. Estavam ligados a Israel. E os planos de Israel estavam entrelaçados também, como nação, na vida do profeta e na vida do rei. O que vemos aqui é que Deus faz com que os nossos propósitos se entrelacem com a vida de outras pessoas. E precisamos entender isso nesse relacionamento que temos de uns para com os outros, seja em atividade profissional, seja em forma de amizade, seja num contexto de família, né? Nossos propósitos se entrelaçam com a vida de outras pessoas. Não existem projetos individuais, isolados e únicos. O meu propósito está entrelaçado com o seu propósito. O seu propósito está entrelaçado com o meu propósito. Os planos vão se completando para que a vontade de Deus se manifeste sobre a face da terra. Assim, meus queridos, precisamos entender que o meu propósito é usado para cumprir também o propósito de outro, porque nós estamos entrelaçados. Aquilo que eu falei em meditações anteriores, nós não fomos chamados para viver como ermitão sobre a face da terra. Nós temos que viver uns com os outros, porque os nossos propósitos, dados por Deus, se entrelaçam. Estamos entrelaçados. Quando você começa a cumprir, de fato, o seu propósito, Deus vai usar você para que os objetivos dos outros também sejam cumpridos. Uma das coisas mais horríveis que podem acontecer é justamente o isolamento por toda a vida. Existem, às vezes, lares isolados, líderes isolados, cristãos isolados. Mas nenhum destes vai cumprir o propósito pleno de Deus na sua vida enquanto assim viver ao longo da sua vida. A palavra de Deus, voltando ao livro de Eclesiastes, conforme nós vimos semana passada que há tempo para tudo sobre a face da terra, no capítulo 4, verso 9 e 10, ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É preciso, em nossas vidas, romper com o isolamento também na hora determinada por Deus na nossa vida. Deus tem como propósito entrelaçar vidas. Efésios capítulo 2, Paulo assim escreve no verso 10 aos irmãos de Éfeso, dizendo: somos feitura sua, ou seja, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E essas boas obras nos chamam o outro na nossa vida, conforme nós a meditamos, as quais Deus já preparou para que nós andássemos nela. Aquilo que o Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os dias da nossa vida, para que nós andássemos de acordo com a sua vontade, cumpríssemos o seu querer, a nossa fé que nos leva a viver as obras, porque fé sem obra é morta. Nós mostramos as nossas obras também através da fé salvadora em Cristo Jesus, para cumprir os propósitos que Deus estabeleceu para nós diante do nosso próximo. Deus age em nós para nos conduzir também de acordo com seus propósitos, não só em nós, mas também na vida do outro. Que durante essa semana nós possamos cumprir os propósitos de Deus, olhando para aqueles que nós vamos nos encontrar, aqueles que vão estar diante de nós, mesmo à distância que seja, cumprindo os propósitos de Deus, sabendo que o Senhor
estar presente em nossas vidas, para que nós vivamos também essa dinâmica de viver a sua vontade, os seus propósitos. Deus nos chama às vezes para introspecção, para que nós compreendamos, entendamos as nossas vidas diante dele e sejamos desafiados por ele para olhar para o outro e viver também os propósitos de Deus na vida do outro, porque esses propósitos chegarão também a nós como resposta. Que Deus assim nos abençoe e que possamos ter uma boa semana na presença do nosso Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou com propósitos e nesses propósitos, Senhor, nos fez entrelaçar nas vidas de outras pessoas também. Obrigado, Senhor, porque juntos nós nos fortalecemos, juntos nós crescemos e juntos nós andamos. Obrigado por essa fé que o Senhor colocou em nós, que produz as boas obras nas nossas vidas, para que através dessas boas obras também sejamos, ó Pai, instrumentos do Senhor na vida do outro. Dá-nos uma boa semana, juntos, fortalecidos no Senhor, para nós vivermos segundo a sua vontade. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, as ternas consolações, dons e fruto do Espírito, seja presente sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre todos os demais filhos do Senhor espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a vida do seu lar, e durante essa semana, tudo que você for fazer, tudo com quem você for encontrar, que possa estar essa dinâmica de Deus acontecendo na sua vida, na vida do outro, na minha vida, junto com você também. Deus assim nos abençoe. Tenhamos uma boa semana na presença do nosso Deus.